Enchemos ele bem e peneiremos ele. Peneiremos, depois ensaquemos ele que vai para as bandejas de replante, né? O composto é o primeiro lugar é palha de feijão, qualquer tipo de palha de arroz. É feito, botado adubo orgânico, adubo de esterco de vaca. Uma vez terminada a sementeira, podemos preparar os canteiros definitivos. Para começar, vamos marcar com estacas e barbantes os canteiros e caminhos. O comprimento será de acordo com o terreno disponível e a nossa preferência pessoal. Na largura, o importante é respeitar o tamanho do nosso braço, pois precisamos ter toda a área ao alcance das mãos. Feita a marcação, vamos retirar a terra dos caminhos e colocá-la para cima dos canteiros. Esta elevação do solo é importante para que a horta não fique encharcada pelas chuvas. O próximo passo será aplanar os canteiros com ancinho, desmanchando os torões e retirando pedras, raízes e outros materiais. Assim os canteiros estarão montados. Chegou a hora da correção do solo nos canteiros. Esta correção é feita a partir do resultado da análise do solo, mas vamos utilizar apenas fosfato natural, pó de rocha e a matéria orgânica, que pode ser o composto, o humus de minhocas e o esterco curtido do gado ou suíno, ou terra de mato. Caso seja do nosso interesse, o calcário também pode ser aproveitado para diminuir a acidez do solo, ainda que o pó de rocha já realize esta função. A interpretação do resultado da análise do solo será feita com um técnico experimentado em agricultura ecológica. Ele indicará o tipo e a quantidade de corretivo que deverá ser aplicado a lanço sobre os canteiros. Aqui estamos usando uma correção inicial leve de calcário, 2 kg de composto orgânico, 1 kg de humus de minhoca, 100 gramas de pó de rocha e 80 gramas de fosfato natural por metro quadrado de canteiro. O pó de rocha é um material de baixo custo e fácil de ser encontrado nos locais de produção de brita. O fosfato natural pode ser comprado no comércio, é barato e eficiente. Concluída a correção do solo, os canteiros também estão prontos para o plantio. O mesmo trabalho pode ser realizado dentro de estufas, onde vamos ter um controle maior sobre as condições e os recursos necessários para o desenvolvimento das hortaliças. A temperatura, a irrigação e o consumo de nutrientes podem ser melhor manejados dentro das estufas. O canteiro é feito assim, ó, nós tiramos toda a alface ou a beterraba que seja. Então não se deixa toco, nem raiz e nada. E daí ela é posto o adubo orgânico, né? E depois ela é virada ou de enxadão, ou aliás você passa um micro em cima, você desmancha todo o canteiro e depois você constrói ele de novo, você faz o canteiro para transplantar alface. Neste terceiro módulo do curso
de cultivo de hortaliças sem veneno, vimos o que é a erosão, como devemos conservar nosso solo através das práticas conservacionistas, qual a função dos ciclos biogeoquímicos, como montar as sementeiras e os canteiros definitivos da horta ecológica e como fazer a correção do solo. Também aumentamos um pouco mais nossos conhecimentos sobre os agroquímicos. Um bom trabalho a todos. Voltamos a nos encontrar no módulo 4. Apoio: COPAC, FINEP, SBPC, Emater RS, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria da Coordenação e Planejamento, Secretaria Executiva do Proguaíba, Pedagogia Audiovisual, Curso de Capacitação Popular, Voltando a Produzir Hortaliças Sem Veneno, Módulo 4, Plantando, Fertilizando e Tratando as Culturas. Em nossas reuniões anteriores, vimos o que são e como surgiram os agroquímicos. Vimos que se tratam de produtos caros, perigosos e desnecessários, que não eram utilizados antigamente e que não são mais usados por muitos agricultores, além de nos submeterem aos interesses do grande capital internacional. Vimos o que é o solo, como funcionam os ecossistemas, a fotossíntese, a cadeia alimentar e os níveis tróficos. Trabalhamos a correta instalação dos canteiros da horta, a coleta de amostras para análise do solo e da água, e preparamos o nosso biofertilizante caseiro. Vimos também o que é a erosão, como vamos conservar o nosso solo através de práticas conservacionistas. Qual a função dos ciclos biogeoquímicos? Como montar a sementeira e os canteiros da horta ecológica? E como fazer a correção do solo? Também aumentamos um pouco mais nossos conhecimentos sobre os agroquímicos. Na reunião de hoje, vamos trabalhar o plantio, a fertilização e os tratos culturais. Também vamos observar os tipos de relações
que existem entre os organismos vivos deste ambiente. Uma vez que já estamos com os canteiros montados, o solo preparado e corrigido, vamos agora fazer o plantio utilizando sementes ou mudas, conforme o tipo de cultura. Nossos cuidados vão se iniciar na compra de sementes saudáveis, em casas comerciais ou com agricultores de idoneidade reconhecida. Algumas hortaliças precisam ser plantadas em sementeiras, para depois ser transplantadas aos canteiros definitivos. Outras podem ser plantadas diretamente nos canteiros definitivos. Existem ainda um terceiro tipo de plantio, que é feito por meio de mudas. Alface, berinjela, cebola, couve, couve-flor, pimenta, pimentão, repolho e tomate exigem plantio em sementeiras. Abóbora, alho, almeirão, agrião, beterraba, cenoura, coentro, ervilha, espinafre, feijão vagem, melancia, melão, mostarda, nabo, pepino, quiabo, rabanete, radiche, rúcula e salsa podem ser plantados diretamente nos canteiros. Já a cebolinha verde e o moranguinho também são plantados diretamente nos canteiros definitivos, mas a partir de mudas. Aqui na sementeira vamos fazer o plantio em linhas. Para isto, basta dispor as sementes em sulcos estreitos, afastados de 10 a 15 centímetros um do outro, assim. Um cuidado importante é não enterrar demais as sementes. Se isto acontecer, muitas delas não germinarão ou não alcançarão a superfície do solo. Portanto, vamos fazer com que apenas uma fina camada de terra cubra as sementes, assim. Concluído o plantio, vamos cobrir a sementeira com palha ou restos vegetais, porque não estamos utilizando um local bem sombreado. Conforme já sabemos, para germinar estas sementes precisam de calor, umidade e sombra, uma vez que não suportam os raios de sol incidindo diretamente sobre elas. Agora é só irrigar bem, utilizando o biofertilizante caseiro em uma concentração de mais ou menos 7%. Ou seja, para 10 litros de produto pronto, vamos misturar 3/4 de litro de biofertilizante caseiro e um pouco mais de 9 litros de água. Vamos sempre tomar cuidado para não utilizar água contaminada. Outra possibilidade de plantio em sementeira é nas bandejas. Para isso, vamos utilizar como substrato a mesma mistura da sementeira ao ar livre. Partes iguais de casca de arroz queimada, humus de minhoca e composto orgânico. Agora é só fazer o plantio. Irrigar com o biofertilizante e deixar as bandejas protegidas dentro das estufas. Para as hortaliças que não utilizam sementeiras e são plantadas diretamente nos canteiros, vamos marcar sulcos distanciados de 20 a 25 centímetros um dos outros. Depois, vamos distribuir as sementes dentro dos sulcos e cobrir tudo com uma fina camada de terra. Agora é só irrigar bem o canteiro, que permanecerá descoberto ao ar livre. Esta irrigação também utilizará o biofertilizante caseiro, na mesma concentração de mais ou menos 7%. No aspersor costal, para 20 litros de produto pronto, vamos misturar 1,5 litro de biofertilizante
com 18 litros e meio de água pura não contaminada. Uma vez terminado o plantio na sementeira e nos canteiros, vamos esperar o crescimento das hortaliças para dar início aos tratos culturais. Aqui é importante lembrar que as hortaliças gostam de muita água. Portanto, não vamos nunca esquecer da irrigação. Quando houver falta de chuva, vamos irrigar os canteiros uma vez por dia. Na sementeira podem ser necessárias até 2 irrigações diárias. Vamos usar nossa sensibilidade. Quando as plantas iniciam a germinação, nós iniciamos os tratos culturais. Tratos culturais são todos os cuidados que devemos ter com as plantas, da germinação até a colheita. Como já sabemos, um dos principais cuidados na horta deve ser com a água. Vamos irrigar sempre que necessário e de 15 em 15 dias utilizar o biofertilizante caseiro, sempre na mesma concentração de mais ou menos 7%. Nas sementeiras, ao ar livre ou nas bandejas, a partir do momento em que as hortaliças começam a germinar, vamos eliminar as ervas indesejáveis ou oportunistas, que nascem entre elas e prejudicam seu desenvolvimento, uma vez que entram em competição com as mudas por água e nutrientes. Chamamos de competição uma forma negativa de relação existente entre 2 organismos vivos. A competição pode ser intraespecífica, quando acontece entre membros de uma mesma espécie, ou interespecífica, quando acontece entre membros de espécies diferentes. Nesse caso, aqui na sementeira, estamos eliminando mecanicamente a competição interespecífica. Vamos eliminar também as mudas que fogem do tamanho padrão, as muito grandes e as muito pequenas. Também vamos eliminar as mudas que nascem muito perto uma das outras. Assim, estamos eliminando também a competição intraespecífica que ocorre entre as mudas de hortaliças na sementeira. Vamos preservar as mais fortes, as mais vigorosas, assim como acontece no ambiente natural. Apenas que aqui utilizamos uma energia auxiliar, no caso, a nossa própria força muscular. Como já sabemos, uma horta é um ecossistema artificial que depende da energia solar e da ajuda do ser humano. Todos os seres vivos se relacionam permanentemente de várias formas. Às vezes, a relação é positiva, quando um apoia o outro. Às vezes, a relação é negativa, quando um dos dois é prejudicado. No nosso caso, aqui na sementeira, isso pode representar uma infestação de organismos como lesmas, caramujos, besouros, lagartas, gafanhotos ou outros insetos, com prejuízo para as nossas plantas. Nesta situação, se algum desses pequenos animais tentar colocar as nossas mudas em sua cadeia alimentar, vamos fazer uma catação manual. Os insetos catados podem ser utilizados na alimentação de aves domésticas, uma vez que se constituem em proteínas de excelente qualidade. Na agricultura ecológica, é importante compreender as relações existentes entre os organismos vivos. Fazendo uma amostragem, encontramos besouros, lagartas, grilos e insetos sugadores, que podem ser considerados praga. Mas esses insetos não atacam as hortaliças, porque são controlados por outros insetos, como o besourinho, a tesourinha, a vespa e a aranha, eficientes predadores dos insetos pragas. Esses insetos predadores, por sua vez, são combatidos por pássaros, que também possuem seus inimigos naturais. A regra na natureza é a existência de uma estreita relação entre os diferentes organismos e o meio ambiente.
Ao contrário da ideia difundida pela agricultura dos agroquímicos, esses insetos não agridem as plantações manejadas de maneira ecologicamente correta. Sua presença se limita à vegetação nativa existente nas proximidades das lavouras e às plantas mais fracas, sem expressão econômica. As doenças provocadas por fungos e bactérias são combatidas nas sementeiras com água de cinza. Para isso, vamos misturar 2 colheres de sopa de cinza de madeira, qualquer madeira, para 1 litro de água. Aqui estamos usando 20 colheres de cinza para 10 litros de água. Agora vamos coar bem. E irrigar as mudas das hortaliças com esta solução. Além da água de cinza, também podemos utilizar a água misturada com cal virgem, urtiga ou com a calêndula, camomila. Mas a técnica mais eficiente e econômica é a água de cinza usada junto com o biofertilizante. Normalmente, uma aplicação de água de cinza já resolve o problema. Caso contrário, vamos fazer mais aplicações. Uma horta equilibrada, com adubação orgânica de qualidade e uso de sementes e mudas saudáveis, sem agrotóxicos e fertilizantes sintéticos solúveis, não apresenta problemas maiores com relação aos ataques de pragas e doenças. Estas estarão presentes, mas as perdas serão isoladas, sem significação especial. Estarão localizadas sobre as plantas mais frágeis, com desenvolvimento abaixo do normal. Isto vale para todas as culturas conduzidas sem o uso de venenos. Na horta ecológica também não existe problemas de nematóides, um tipo de verme, que na agricultura convencional inutiliza a área por 2 ou 3 anos. A Joyce, o Miro e o Miguel vão nos falar sobre o plantio, a fertilização e os tratos culturais na horta ecológica. Nós usamos água de urtiga, né, de cinza e chá de camomila para pulverizar as plantas. Aí combate as pragas e doenças. Semente boa é bom de trabalhar por causa que dá muita qualidade muito boa, muito com sadia, né? A vaquinha, o pulgão e o fede e combate com calda de fumo e biofertilizante. Sim. As hortaliças plantadas nas sementeiras vão permanecer assim até o surgimento do segundo par de folhas verdadeiras. O primeiro par de folhas é o cotilédone. Quando o segundo par de folhas verdadeiras estiver bem desenvolvido, vamos transplantar as mudas para o canteiro definitivo. Para isso, as mudas ficarão sem irrigação por 3 dias. Estarão com um aspecto feio, mas vão desenvolver bem depois das primeiras irrigações. Imediatamente antes do transplante, vamos molhar as mudas para que venha bastante terra junto com as raízes. No transplante, também vamos cuidar para que as raízes não sejam danificadas. Assim, agora as mudas vão para os canteiros definitivos, que podem ser ao ar livre ou em estufas. No canteiro definitivo, as mudas serão plantadas no espaçamento adequado para cada cultura, ou seja, para cada tipo de planta um espaçamento diferente, conforme a boa técnica.
A alface será plantada de 30 em 30 centímetros, a couve de 50 em 50 e assim por diante. Vamos cuidar para que as mudas não fiquem enterradas demais no solo e para que as raízes não fiquem dobradas. Uma vez concluído o plantio, é hora de irrigar bem o canteiro com o biofertilizante caseiro, como sempre na concentração de mais ou menos 7%. O plantio em estufas segue estas mesmas práticas: espaçamento adequado, cuidado com as raízes e irrigação com o biofertilizante caseiro. Os tratos culturais nos canteiros se iniciam com o desbaste. Como na sementeira, vamos eliminar as plantas que nascem muito próximas umas das outras. Se em algum local do canteiro as mudas ou sementes não germinaram, vamos imediatamente fazer um replantio, com novas mudas ou sementes. Depois do transplante das mudas ou brotação das sementes, conforme o caso, uma boa alternativa é cobrir os canteiros com uma cobertura morta, que pode ser casca de arroz, maravalha ou capim picado. A casca de arroz é uma ótima opção, porque afugenta os pulgões que não gostam de cor amarela. Essa cobertura morta vai proteger o solo, reduzindo a evaporação e o desperdício de umidade, e impedir o crescimento das ervas oportunistas sobre os canteiros. Nas proximidades dos canteiros, vamos deixar a vegetação nativa crescer normalmente. Ela vai servir de abrigo aos insetos e pequenos animais, que vão combater e servir de alimentos aos outros insetos e pequenos animais.